Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as árvores filogenéticas. Eu sou a professora Lília Mariano, de Biologia, e vocês já devem ter visto imagens como essa. Essas imagens são o que a gente chama de árvores filogenéticas. Então vamos lá, vamos ver o que são, como que a gente interpreta e como que monta uma árvore filogenética. Então, primeiro a gente começa pela definição, né? O que é, então, esse tipo de esquema, né? Essa árvore filogenética? É um diagrama, um esquema onde você consegue identificar as relações evolutivas dos organismos partindo de um ancestral comum. Então, tem esse nome de árvore, porque olha só, um exemplo aqui, olha só. Parece uma árvore, ó. Você tem um tronco e as ramificações, os galhos, indicando aqui uma sequência evolutiva. Então, a gente consegue partir de um ancestral comum e analisar quais espécies que são mais próximas entre si. Então, vamos direto para um exemplo, fica mais fácil para vocês entenderem, né? O que é, como que é a montagem e a interpretação dessa linha do tempo evolutiva, vamos dizer. Então, olha só. Então, eu vou partir de um ancestral qualquer, eu vou montar aqui uma árvore fictícia e depois a gente vai para exemplos práticos. Então, eu tinha um organismo que era um ancestral que deu origem a outros. Então, é uma linha do tempo, né? Então, aqui seria essa linha evolutiva. Aí eu vou representar, ó, o primeiro galho, a primeira ramificação, vai ser o primeiro organismo que surgiu. Eu vou chamar aqui de organismo de espécie A. Por que é o primeiro? Porque, olha só, está mais perto do ancestral. Aí depois eu tenho uma espécie B, tá aqui, ó, seguida do A. Depois uma espécie C e por último aqui uma espécie D. Então aqui eu tenho uma árvore filogenética mostrando 4 organismos, a sequência evolutiva de 4 organismos fictícios. Como que eu interpreto isso? Primeira coisa, a análise de uma árvore filogenética ela se faz de baixo para cima, da base para o topo. Segundo ponto, nesse exemplo aqui, o organismo A é o mais antigo, porque ele está mais perto do ancestral. Depois o B foi o segundo, o C e o D aqui. Aqui é interessante reparar, ó, que o C e o D são os que têm mais similaridade. Se eu fosse comparar esses organismos de acordo com algumas características, eles teriam mais coisas em comum. Por quê? Aqui seria da onde veio o ancestral, que deu origem aos dois, ó. Aqui, desse ponto, originou-se a espécie C e a espécie D. Então, eles são os mais próximos entre si. Se eu for comparar a espécie D com a espécie A, olha só quanto tempo se passou até chegar a essa espécie? Então, eles estão mais distantes, tá? Então, a gente analisa de baixo para cima, ó. Quanto mais perto da base, mais antigo é. Quanto mais distante, ó, passou mais tempo, então ele é mais recente, ok? Exemplo prático agora, que é um exemplo bastante importante, que costuma cair bastante aí no Enem, nos vestibulares, que é a filogenia, ou seja, a evolução das plantas. Eu vou partir aqui de uma alga, que seria o ancestral, tá? O que esse organismo tem em comum com as plantas? A presença da clorofila, que é esse pigmento verde, que permite com que elas absorvam a luz solar e façam a fotossíntese. Então, aqui está a alga, o ancestral, aqui embaixo, na base da nossa árvore filogenética. Reparem que, na sequência, eu tenho aqui o grupo das briófitas, que eu pus como exemplo o musgo, das pteridófitas, uma samambaia, das gimnospermas, pinheiro, das angiospermas, por exemplo, uma cerejeira. Então, olha só, lembra que é de baixo para cima. Então, se eu estou analisando 4 plantas, né, 4 grupos de plantas, eu tenho que ter 4 ramos, ó, 1, 2, 3, acompanha a seta, 4 grupos de plantas, tá? Por que que a briófita, né, o musgo aqui é o primeiro? Porque a partir daqui, ó, todas as plantas, elas têm um embrião, tá? Elas conseguem ter um embriãozinho de quando se forma, né, o processo reprodutivo. Ah, mas e a alga? A alga não tem, por isso que a alga tá aqui embaixo. Quer dizer que a partir da alga, ó, depois da alga, todas essas plantas aqui, elas têm presença de embrião. Aí, seguindo, né, na nossa linha do tempo, lembra que é de baixo para cima, nós temos o surgimento de vasos condutores. O que são vasos condutores? Olha só aqui.
Vasos condutores. Imagina então uma plantinha. Ela absorve a água pela raiz, então a água do solo pela raiz, e essa água ela tem que chegar até as folhas para que ela possa fazer fotossíntese. Ela precisa da água. Fazendo a fotossíntese, vai haver a produção de um açúcar, que é a glicose, que faz parte da seiva elaborada, e esse açúcar tem que nutrir a planta toda, os frutos e todas as células da planta como um todo. Como que acontece o transporte dessas substâncias? Por vasinhos, tubinhos, caninhos, que fazem o transporte dessas substâncias. Fazendo uma comparação, obviamente que não é a mesma coisa, mas é como se fosse, entre aspas, os vasos sanguíneos do nosso corpo, que transportam as substâncias. Só que essa estrutura vasocondutor não está presente no musgo. O musgo é uma plantinha bem simples. O musgo é uma plantinha que não cresce em altura. Você nunca vai ver um musgo alto, porque ele não tem essa estrutura aqui, ó. Como que o musgo vai ficar alto se ele não tem como transportar água até a última folhinha lá? Então, os musgos são todos baixinhos, rasteirinhos. Então, onde que eu coloco essa característica? Depois do musgo, ó. O ramo do musgo tá aqui. Então, essa característica, ela vem depois. Eu chamei de característica A aqui, vasos condutores, tá? Aí, depois, então, a partir do musgo, todas as plantas têm, ó. Quem veio depois? Samambaia, né? Pinheiro, cerejeira, todas as plantas têm. Então, por isso que daqui pra frente, todos têm. Aí, nós temos aí o surgimento de uma outra característica, que é a semente. A semente, ela só está presente no grupo das gimnospermas e das angiospermas. Por isso que ela foi colocada aqui, ó, depois da samambaia. Ó, o ramo da samambaia tá aqui. Então, o que que isso significa? Que nem embriófita tem semente, nem pteridófita tem semente. Então, essa característica veio depois, ó. Lembra que é de baixo para cima, tá? Uma característica, uma curiosidade aí em relação a essa característica, esse grupo é chamado de gimnosperma, porque a palavra gimnosperma vem, ó, gimnos significa nua, esperma significa semente. É uma semente nua. Mas como assim semente nua? Vamos comparar então com a angiosperma. O que essa planta tem que as outras não têm? Flor e fruto. Então, essa característica foi colocada aqui, ó, nesse raminho aqui, porque só as angiospermas têm flor e fruto. Nenhuma dessas plantas que estão aqui para baixo, na evolução, que vieram antes, não tem essa característica. É uma característica mais desenvolvida, mais complexa, vamos dizer assim. O que significa angiosperma? Angios quer dizer cápsula. Esperma, semente. Então, uma cápsula na semente. Mas o que será que é essa cápsula? Olha aqui, tô dando a dica. Essa cápsula é a presença do fruto. Então, ó, eu tenho uma semente aqui dentro e um fruto envolvendo essa semente, essa cápsula recobrindo a semente. Por quê? Aqui na gimnosperma, a semente é nua. Um exemplo que vocês conhecem é a pinha. A pinha é a semente e não tem nada em volta, por isso que é nua. Aqui, nas angiospermas, que é a maior parte das plantas, tem flor e fruto. Se você pensar nas plantas, aí for fazer uma lista de plantas, a grande maioria que você lembrar tem essa característica, são as angiospermas. Qual a vantagem de ter flor e fruto, professora? Isso atrai animais, mamíferos, aves, insetos, que são atraídos pelo cheiro do fruto ou da própria flor, a cor, né, vistosa, e isso facilita tanto a polinização dessas flores, quanto a dispersão dessa semente, faz com que essas plantas se espalhem mais por vários ambientes. Então, as abelhinhas, os morcegos, os passarinhos, eles contribuem para a dispersão dessas plantas e elas acabam ocupando a maior parte do ambiente, ok? E, pessoal, então vamos lá para esse exercício aí, pra vocês verem, né, como que pode ser pedido aí uma situação. Então, dada essa tabela, então você tem essa tabela aqui que apresenta 5 espécies de dinossauros com as características presentes ou ausentes. Então, aqui no caso, ó, primeira característica, orifício no encaixe do osso do quadril. Então, tem um orifício aqui. Essa característica, ó, todas essas 5 espécies possuem. Segunda característica, processo posterior no pubis. Seria essa característica aqui, né, no osso. O Allosaurus não tem, as outras espécies têm.
Esmalte em camadas desiguais nos dentes. Então, nem o Allosaurus nem o Stegosaurus tem, essas outras 3 espécies têm. Expansão na base do crânio. Essa característica não está presente nem no Allosaurus, nem no Stegosaurus, nem no Parasaurolophus. Somente nessas 2 espécies. E a característica 3 chifres na cabeça, aqui ó, só está presente no Triceratops. Então, qual que é a proposta do exercício? A partir da análise dessa tabela, vocês identificarem e montarem a árvore filogenética desses dinossauros aí. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é analisar quantas espécies são. Nesse caso aqui são 5 espécies, então a sua árvore tem que ter 5 ramos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5, porque essa ponta também conta, tá? Então, aí você vai começar a analisar. Lembra que é de baixo para cima. Então, qual dessas 5 espécies que vai estar aqui na primeira ramificação? Ou seja, qual é a espécie mais simples, que tem menos características, que, portanto, veio primeiro? Então, você vai olhar aqui na sua tabela e vai ver que a mais simples de todas é o Allosaurus, porque a única característica que ele tem é o orifício no encaixe do osso do quadril, porque essas outras 4 características, ó, estão ausentes nele. Então, você vai colocar ele aqui na primeira ramificação. E lembrando de identificar qual a característica que todos têm, que no caso... Opa, perdão. Aqui na sequência evolutiva nós temos... Vamos colocar primeiro a sequência, então. O Stegosaurus é o segundo. Por quê? Porque ele tem essas 2 características. Depois, nós temos o Parasaurolophus, que tem 3 características. Depois, o Pachycephalosaurus, que tem 4. E o mais completo de todos dessas 5 espécies aqui é o Triceratops, ó, porque ele tem as 5 características. Então, ele é o que vai estar mais no topo aqui, porque vocês lembram que é de baixo para cima. Nós achamos a ordem. E agora, vamos encaixar aqui quais são as características que foram surgindo ao longo do tempo que, né, fez essa diferenciação aí. Então, primeira característica, orifício do encaixe do osso do quadril. Por que está aqui embaixo? Porque essa característica, ó, se você observar, ó, as 5 espécies têm. Então, eu vou colocar aqui antes do Allosaurus, porque daqui para cima, todo mundo que veio a partir do Allosaurus tem. A segunda característica, processo posterior do pubis. Lembra aqui na tabela, ó, que o Allosaurus não tem. Você vai colocar a partir do Stegosaurus, ó. Então, depois do Allosaurus e a partir do Stegosaurus. Processo posterior do pubis. O que significa? Que daqui para frente, todos esses animais têm essa característica. Terceira característica, esmalte em camadas desiguais. Esses 2 primeiros não têm. Então, eu não posso colocar aqui embaixo, porque se eu colocasse aqui, eu estaria dizendo que o Stegosaurus tem. Então, eu vou colocar depois do Stegosaurus e antes aqui do Parasaurolophus. Portanto, a característica vem aqui. A quarta característica, expansão na base do crânio, só o Pachycephalosaurus e o Triceratops têm. Então, eu tenho que colocar depois desse, porque esse daqui ainda não tem. Então, a característica vem aqui. Expansão na base do crânio. Só que tem uma característica aqui que é exclusiva dessa última espécie, que é o Triceratops, que são os 3 chifres na cabeça. Então, essa característica eu só posso colocar ela aqui, ó, no raminho do Triceratops, porque nenhum desses animais que vieram antes tem essa característica. Por isso que eu coloco ela aqui, ok? Então, você tem que analisar, né, identificar a sequência evolutiva, lembrando que é de baixo para cima. Óbvio que nem todos os exercícios, muitas vezes, vai trazer na ordem certinha e bonitinha. Pode ser que a tabela esteja misturada e coloque aqui o Triceratops aqui na frente, não quer dizer que ele vai ser o primeiro. Você vai analisar a sequência de características, do mais simples até o mais complexo, com características mais derivadas, tá? Partindo de um ancestral, ok? De baixo para cima. Então, pessoal, façam a leitura do texto que eu indiquei, retomem a videoaula e fazer o exercício que está indicado lá na plataforma, tá bom? Bons estudos!